Olá, a gente já se perguntou como funciona a troca de moedas entre países? Ou como é que bancos e grandes investidores movimentam trilhões de dólares, euros e ienes todos os dias? Bom, neste guia, vamos desvendar de forma bem clara o que é o mercado Forex, como ele opera e, o que é mais importante, quais são os riscos que todo mundo deveria conhecer. Para a gente começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. Esse número, mais de 6,6 trilhões de dólares, é o volume médio negociado diariamente no mercado Forex. Sim, por dia. É de longe o maior mercado financeiro do mundo, superando com folga as bolsas de valores. A escala, né, é impressionante. Mas a pergunta que fica é: qual é a engrenagem por trás de tudo isso? Como é que essas negociações acontecem numa escala global 24 horas por dia? Para responder isso, a gente vai quebrar esse mecanismo em partes. Nossa jornada vai ser dividida em 5 pontos principais. Primeiro, o básico: o que é o mercado Forex? Depois, como a negociação funciona na prática. Aí, a gente vai ver o que move os preços, analisar o conceito crucial de alavancagem e, por fim, fazer um resumo dos riscos e dos usos. Ok, vamos lá. Primeira seção, o que é o mercado Forex? Vamos começar do começo, com os conceitos fundamentais, para construir uma base bem sólida de entendimento. Então, Forex é, na verdade, uma abreviação para Foreign Exchange, que significa mercado de câmbio. De um jeito bem simples, é um ambiente global onde as moedas são trocadas. E aqui tem um ponto bem importante. Ele não tem uma sede física, sabe, como uma bolsa de valores. Ele é uma grande rede interconectada de bancos, instituições e operadores. E o conceito fica bem mais claro com o exemplo do nosso dia a dia. Qualquer pessoa que já viajou para fora e precisou trocar reais por outra moeda já participou, mesmo que numa escala mínima, do mercado de câmbio. A lógica no Forex é exatamente a mesma. A diferença é que a escala é imensamente maior. E quem é que participa desse mercado gigante? Bom, a lista é longa. Vai desde bancos centrais, que gerenciam as reservas de um país, até investidores individuais. No meio do caminho, tem os bancos comerciais, grandes fundos de investimento e empresas multinacionais que precisam se proteger das variações do câmbio. Certo, vamos para a segunda seção, a mecânica da negociação. Agora que a gente já sabe o que é o mercado e quem participa dele, vamos entender como as operações funcionam na prática, definindo aqueles termos essenciais que sempre aparecem. O ponto de partida é este: no Forex, nunca se negocia uma moeda sozinha. A negociação é sempre da força relativa entre duas moedas. É por isso que elas aparecem em pares, como o famoso euro-USD, que é o euro contra o dólar americano. A leitura da cotação é bem direta. A primeira moeda do par, que a gente chama de moeda base, vale sempre uma unidade. O número que vem depois nos diz quanto da segunda moeda é preciso para comprar uma unidade da primeira. Ou seja, se o preço do euro/USD sobe de 1,10 para 1,11, significa que o euro ficou mais forte em relação ao dólar. E como é que se mede essas pequenas variações de preço? A unidade padrão para isso é o PIB. Para a maioria dos pares de moedas, o PIB é a quarta casa depois da vírgula. É a menor fração de mudança no preço e é com base na movimentação dos PIBs que os lucros e as perdas são calculados. Outro termo comum é o spread. O spread é basicamente o custo da transação. Sempre vai existir uma pequena diferença entre o preço que se paga para comprar uma moeda e o preço que se recebe ao vender. Essa diferença é a remuneração da corretora, do intermediário. E por último, o lote, que nada mais é do que o tamanho da operação. Existem diferentes tamanhos de lote, padrão, mini, micro, o que permite que operadores com diferentes volumes de capital possam participar. Então, em resumo até aqui, o Forex é o mercado de troca de moedas, negociadas sempre em pares, as variações são medidas em pips, o custo da operação é o spread e o volume é definido pelo lote. Esses pares de moedas podem ser divididos em 3 grandes grupos. Os pares principais, ou majors, sempre têm o dólar americano de um lado e são os mais negociados, com maior liquidez. Já os pares cruzados, ou crosses, são pares entre moedas fortes, mas que não incluem o dólar. E por fim, os pares exóticos, como o dólar contra o real brasileiro, envolvem moedas de mercados emergentes e costumam ser bem mais voláteis. Tudo bem, vamos para a terceira seção, os motores do mercado. A gente já entendeu a mecânica, mas a pergunta central ainda é: por que esses preços variam tanto? O que causa a valorização ou a desvalorização de uma moeda? A resposta para isso está na macroeconomia e na geopolítica.
Fatores como a taxa de juros de um país, os dados de inflação, o crescimento econômico, tudo isso influencia. As decisões dos bancos centrais são os principais motores. Por exemplo, se os juros nos Estados Unidos sobem, o dólar tende a se fortalecer, porque atrai mais capital. E claro, eventos políticos e crises globais também têm um impacto imediato e forte. Um detalhe fundamental é a natureza contínua desse mercado. Ele opera sem parar, de segunda a sexta, passando o bastão entre os grandes centros financeiros do mundo. Começa na Ásia, passa pela Europa e termina o dia nas Américas. E isso significa que sempre tem alguma coisa acontecendo. Quarta sessão. Agora a gente entra num tópico que talvez seja o mais importante e, ao mesmo tempo, o mais perigoso do Forex, a alavancagem. Vamos entender como ela funciona e por que exige tanto, mas tanto cuidado. A alavancagem, de forma bem direta, é como se fosse um crédito que a corretora oferece para que seja possível abrir posições maiores. Por exemplo, com um capital de $100, uma alavancagem de 1 para 10 permite controlar uma posição que vale $1.000. E é aqui que mora o perigo. A alavancagem é uma faca de 2 gumes, literalmente. Da mesma forma que ela pode ampliar muitos ganhos a partir de pequenas variações de preço, ela amplifica as perdas na mesmíssima proporção. Um pequeno movimento contra a posição pode levar a perdas que superam todo o capital que foi depositado. É o principal fator de risco, especialmente para quem está começando. E esse poder todo da alavancagem nos leva direto para a nossa última sessão, um resumo dos riscos e dos usos do mercado. Recapitulando rapidinho, a gente já viu os fatores que movem as moedas e a natureza de altíssimo risco da alavancagem, que amplifica tanto os ganhos quanto, e principalmente, as perdas. Além da alavancagem, existem outros riscos que são parte do jogo. A alta volatilidade, por exemplo, pode causar mudanças de preço muito bruscas. Eventos inesperados, como uma decisão política surpresa ou uma notícia econômica bombástica, podem virar o mercado de cabeça para baixo. E, obviamente, a falta de conhecimento técnico é um risco por si só. Essa frase resume a abordagem mais sensata. O mercado Forex não é um esquema para ficar rico da noite para o dia. É um mercado extremamente complexo que, seja para especulação ou para proteção de câmbio, exige muito estudo, preparo e uma compreensão profunda dos riscos. Portanto, a reflexão final que esta análise toda propõe não é sobre estratégias mirabolantes de lucro, mas sim sobre consciência de risco. A pergunta mais importante a se fazer antes de participar deste ou de qualquer outro mercado de alto risco é essa: eu realmente entendo todos os riscos que estão envolvidos? A resposta a essa pergunta é o que deve guiar todos os próximos passos.